terceiro ano, os alunos que estão em casa não puderam ir e também aqueles que continuam online. Nós vamos falar de ciências já para a segunda avaliação, tá? Da página 226 a 228, a unidade 3. Hoje nós vamos falar dos recursos naturais, tá? O que são recursos naturais, conhecendo os recursos naturais, os renováveis, não renováveis, inesgotáveis, o sol e o solo, ok? Então vamos falar primeiramente do recursos naturais, tá? O que são recursos naturais? Tem um pequeno texto aqui na nossa unidade 3 que fala assim: os pais de Joana e Pedro planejaram durante 3 anos uma longa viagem de São Paulo até Manaus de carro. Eles queriam conhecer as diferentes paisagens do nosso Brasil. A primeira coisa que eles notaram, que logo que deixaram São Paulo, foi que as noites ficaram mais estreladas, o ambiente sem tantas luzes e o céu limpo, e que possibilitava que eles vissem, né, diversas constelações, coisas que não aconteciam quando eles estavam na cidade. A parte mais legal foi ver os animais que conheciam apenas por fotografia: macacos, vacas, araras, jacarés, tatus e fora algumas espécies que encontraram no caminho. Ao chegar em Manaus, eles conheceram de perto a floresta amazônica, na área mais próxima da cidade, tá? Então, diante desta leitura, vocês vão fazer a atividade da página 227. Façam, bata foto, tá? E enviem para mim. Aqueles que vão entregar em sala de aula, entreguem para me corrigir, tá? E vamos falar agora sobre conhecendo os recursos naturais, tá? Quando a gente fala em recursos naturais, aquilo tirado da natureza. Os renováveis, tá? O que são recursos naturais? Eles são os elementos disponíveis na natureza, que são úteis para o ser humano. Alguns desses recursos naturais existem em grande quantidade, outros já não estão tão disponíveis assim, que podem se esgotar devido às pessoas usarem e não procuram zelar com aquele material, recursos naturais renováveis, ok? Então, o que são os recursos naturais? Eles são classificados dessa seguinte maneira: são descritos, são os recursos renováveis, recursos não renováveis e os recursos inesgotáveis, ok? Então, o que são recursos renováveis? É o que podem ser renovados e se usados corretamente, como as plantas e a água. Se você cuidar desses recursos renováveis, como as plantas, né? Que quando tem muitos madeireiros que tiram daquele ambiente as plantas, mas eles não procuram plantar de novo. Então, isso pode acabar. A água, se você jogar lixo na natureza, no oceano, nos mares, aquela água vai ficar contaminada e acaba, certo? Então, agora vamos ver sobre os recursos naturais não renováveis. São o quê? São os recursos que não se renovam e demoram muito tempo para serem formados, como o petróleo, o ferro e o ouro. Na natureza, se é retirado aquele ouro, ele leva anos e anos para poder ser de novo voltar à natureza, tá? O petróleo também é perfurado o solo e dali é retirado aquele petróleo que é usado para não só como a gasolina, mas também nos produtos que nós utilizamos dentro de nossa casa. E agora, os recursos inesgotáveis. Os recursos inesgotáveis são aqueles recursos que não acabam com facilidade. Um exemplo disso é a luz do sol, tá? A luz do sol, a luz solar e o vento são algo que eles não acabam. O vento está todo o tempo ali, tá? É inesgotável, tanto o vento como o sol, que o sol não vai se acabar, ok? Então, vocês têm falando um pouco sobre o sol. O que é o sol? O sol, ele nos fornece luz e calor ao ser humano. Além disso, por meio dele é possível obter o quê? Energia solar. Na página 228, vocês vão observar uma imagem que é uma casa
aonde tem umas placas. Nessas placas, né, que existe lá, eles captam a energia, né, de que a causa essa energia solar e que é mais utilizada em muitas residências, que vai tornar essa energia mais barata, não causa poluição e é muito usada para aquecer as casas, os hospitais. Então essa energia solar, tá, que é retirada do sol, ela é uma energia que é limpa, não é aquela energia que vai causar danos ao meio ambiente, ok? Na página 229, nós vamos falar um pouco sobre o solo, ok? O solo é a parte mais externa da superfície terrestre, onde pisamos, e ele é muito importante para o ser humano, porque é sobre ele que construímos estradas, moradias, criamos animais e cultivamos plantas, tá? Então, entre outras atividades, o solo é formado pela parte inorgânica e pela parte orgânica, tá? E quais são essas partes inorgânicas? A parte inorgânica é tudo aquilo que é composto da matéria animal ou vegetal. Um exemplo, tá, dos inorgânicos são os metais. Eles estão na natureza, mas eles não são produtos que ele pode ser utilizado. Eles estão ali na natureza. O ferro, o alumínio, pedras, água, sal de cozinha, tudo são materiais e matérias inorgânicas. Os orgânicos são toda substância produzida pelos seres vivos e resultante dele. Por exemplo, as substâncias orgânicas são restos de pele, de restos de animais, fezes produzidos pelos animais, também produtos dos animais. As folhas que caem, tá, no solo, eles apodrecem, também são produtos orgânicos, tá? E você tem uma atividade aqui na página 229, você vai observar as 3 imagens, vai me responder sobre as 3 imagens, tanto a letra A como a letra B. Ok? Façam as atividades, ok? Se uma dúvida, podem mandar para mim, tá?